aquilo que nós fazemos pelos outros, não é? Fica impresso, carimbado, tatuado para sempre nos corações, na humanidade, e multiplica-se e inspira, e às vezes basta um sorriso, às vezes basta falar com alguém com carinho, e assim conseguimos chegar muito, muito longe. É inacreditável, porque a partir de um ato tu consegues transformá-lo em muitos atos. E eu acho que isso é mesmo muito bonito. Agora, pegando no tema que nós temos, que é este desastre. Vamos a isso. Vamos a isso. Desastre. E vamos em meia horinha, não é? Aqui assim bastante concisos, com muita informação importante, mas sem tentar divagar muito, para que as pessoas consigam, em relativamente pouco tempo, perceber as coisas mais importantes, espero eu, não é? Com a humildade de que não sou o maior especialista do mundo, não é, em questões humanitárias, mas tenho alguma experiência e tenho algumas reflexões que eu espero que ajudem. Vamos a isso. Bora. Então, a situação geopolítica na Turquia e na Síria, tu és mais informado do que eu, acho que podes explicar às pessoas o que é que se está a passar no terreno, e as pessoas ficarem a perceber o que é que se passa, e daí estarem informadas do que é que se passa na Turquia, depois na Síria, com a guerra durante estes 11 anos, e pronto, e acho que pode explicar a todos o que é que se passa. Sim, vamos a isso. Eu vou então tentar dar um bocadinho de contexto. O contexto é importante, porque depois, para compreendermos o resto, para compreendermos as necessidades e compreendermos as soluções, é importante compreendermos o contexto. Mais uma vez, não sou especialista em geopolítica, já lá estive na Síria, exatamente no norte da Síria, passei pela Turquia, conheço mais ou menos, e realmente estou muito atento às notícias internacionais, já li alguns livros sobre o assunto, e acho que tenho à vontade para partilhar algumas coisas que são relativamente básicas, não é? No sentido de não voltar aqui a explorar filosoficamente cada um dos regimes. É importante não tentarmos dividir em dicotomias de bons e maus, não é? Isso é muito redutor, até porque, sinceramente, são quase todos maus. Não há ali nenhuma democracia muito sólida. Portanto, a Turquia é um país controlado por um presidente Erdogan. Teoricamente é uma democracia, mas na prática é uma autocracia, portanto ele comporta-se como um ditador, ele prende, manda matar jornalistas, professores universitários, juízes, pessoas que se oponham à sua forma de estar. Portanto, já houve várias manifestações populares contra o regime de Erdogan, que foram obviamente abafadas, massacradas, e isto para dizer que é um país que tem 100 milhões de pessoas, é um país muito grande, e claramente que ali, um bocadinho à semelhança da Rússia, a transição entre a Europa e a Ásia, não é? Uma parte da Turquia que está na Europa, outra que está na Ásia. A Turquia faz parte da NATO, o que tem sido muito falado nos últimos tempos a propósito da guerra da Ucrânia. Ainda bem que faz parte da NATO, eu fico contente, quantos mais melhor, mas ao mesmo tempo é importante que se diga que eles não são propriamente um regime bonzinho, é um ditador. Qual é o nível de desenvolvimento da Turquia? Bastante grande, é um país que eu não diria que está ao nível da União Europeia, mas em nível de infraestruturas, de desenvolvimento, é um país bastante desenvolvido, eu diria de primeiro mundo. Portanto, quando estamos a falar da capacidade de resposta dos hospitais, da proteção civil, não é? No resgate e no salvamento das pessoas dos escombros, estamos a falar de mais alta diferenciação técnica. Bom, a Síria é uma história muito complexa. Portanto, a Turquia é um povo turco, que fala turco, vem do Império Otomano, tem uma identidade muito própria, são 99% muçulmanos, quase todos sunitas, já vou falar um bocadinho disso, e a Síria são árabes, o que faz com que seja completamente diferente. Há, se não me engano, 28 países no mundo que falam árabe, portanto o mundo árabe é uma coisa muito grande, começa na Arábia Saudita, na Península Arábica, estende-se pelo norte da África, peço desculpa, e depois pelo Médio Oriente, mais ou menos ali até ao Iraque. Bom, isto é importante porque a Síria também era um país bastante desenvolvido, um bocadinho à semelhança da Turquia. Lá está, não é qualidade europeia, mas até 2011, embora fosse um regime ditatorial, controlado pelo atual ditador Bashar al-Assad, que já era filho de um antigo ditador Hafez al-Assad,
portanto, controlava o seu povo a ferro e fogo. No rastilho da Primavera Árabe, relembro, foi um senhor na Tunísia que teve a coragem de simular e molar, queimou-se a si próprio como protesto em dezembro de 2010. Isso fez com que vários países árabes tivessem a vontade de lutar pela democracia, de lutar pela liberdade. E assim foi também na Síria, março de 2011, 11 de março de 2011, portanto estamos quase a fazer 12 anos de guerra. A população é na sua maioria sunita, ok? Islão sunita, sendo que o ditador é xiita, uma minoria, 30%, ainda para mais ele faz parte de um subgrupo que são 10%, mas isso ainda é mais complicado. Bom, porquê é que isto é importante? Porque ele sempre beneficiou, não é, os seus parecidos, toda a estrutura do país era dos xiitas, portanto a grande maioria queria liberdade e democracia. A diferença entre xiitas e sunitas é um bocadinho como os cristãos católicos e protestantes, ou se quiserem um bocadinho mais diferente entre os católicos e os ortodoxos, não é? A Rússia também é cristã, só que é ortodoxa, portanto é muito diferente. Portanto, são subdivisões que depois politicamente interessam muito. Bom, a grande maioria da população que em 2011 se revolta contra o seu ditador, até hoje, quer democracia, liberdade, coisas que nós damos como garantidas, mas que eles nunca tiveram. Bom, essa vontade foi reprimida a ferro e fogo, à bomba, até hoje. Ele foi conseguindo, principalmente quando a partir de 2015 tem o apoio direto da Rússia, foi conseguindo conquistar cada vez mais terreno, ele, ditador Bashar al-Assad, e sobra hoje, na região de Idlib, uma bolsa, não é, um enclave, que é relativamente pequeno, nas montanhas do noroeste da Síria, que faz fronteira com a Turquia, onde estão 4,5 milhões de pessoas. Bom, quem é que são estas pessoas? São pessoas normais, a maior parte delas até fazem parte destes movimentos de vontade de ser livres, vontade de ser democratas. São pessoas que estão a sofrer as consequências do conflito há 12 anos. Só que foram contaminadas por grupos extremistas, grupos ligados à Al-Qaeda, mais tarde forma-se o Estado Islâmico. Ainda agora há muitos grupos extremistas, o que faz com que a população, é muito importante também diferenciar aquilo que é a liderança política e o povo, ou seja, o povo turco não tem culpa de ter um quase ditador Erdogan. O povo sírio, neste caso as forças de oposição, há quem lhes chame rebeldes, há quem lhes chame extremistas, há quem lhes chame terroristas. É possível que alguns grupos extremistas tenham características de terroristas, agora a população não o é. Isso é muito, muito, muito importante. E depois temos o resto da Síria, que é controlada pelo governo. A Síria antes da guerra eram 22 milhões de pessoas, hoje em dia sinceramente não sei muito bem quantas são. Há cerca de 7 milhões de refugiados sírios, a maior parte dos quais na Turquia, cerca de 5 milhões, e depois há 7 milhões de deslocados. Nós muitas vezes usamos pouco esta palavra. Os deslocados são os refugiados dos pobres, são aqueles que deixaram a casa, que não têm nada, mas que não passaram a fronteira. Bom, o que é que isto interessa? Destes 4,5 milhões de sírios, 3 milhões são deslocados internos, são pessoas que não têm casa, que vivem em condições paupérrimas, miseráveis. Para complicar ainda mais, mas eu não me vou estender, temos os curdos. Os curdos dizem que é o maior povo do mundo sem terra, são 40 e tal milhões de pessoas, estão divididos entre a Síria, a Turquia, o Iraque e o Irão, na sua grande maioria, e em nenhum destes países tem autonomia política. Tem uma espécie de autonomia no Iraque, o Kurdistão iraquiano, mas isto para dizer o quê? Há ali curdos que também foram afetados pelo terremoto, há curdos que querem ajudar a Síria, mas como os curdos têm um problema político, muitas pessoas devem ter visto isto a propósito da entrada da Suécia na NATO ou não, em que a Turquia se opôs, porque segundo a Turquia a Suécia protege alguns curdos. Bom, só para vos dizer que é extremamente complicado. E o complicado faz com que as pessoas sofram. Estas pessoas no noroeste da Síria são aquelas claramente que são mais frágeis. 90% delas já precisavam de ajuda humanitária para sobreviver. Estamos a falar de comida, de medicamentos básicos, de água e de saneamento. Portanto, agora com esta destruição e tendo em conta que a única lifeline, a única linha de contacto humanitária
reconhecida pelas Nações Unidas e pela Síria e pela Turquia, é uma passagem que está ali mesmo no meio da região controlada pelos rebeldes entre o noroeste da Síria e a Turquia, foi destruída do lado turco pelo terremoto. Portanto, os caminhões, a ajuda humanitária, estão com muita dificuldade em entrar e a população muito desconfiada também se abre ou não portas. Por um lado, o Bashar al-Assad, que está a bombardeá-los há 12 anos, não vai agora provavelmente ser bonzinho, não é? Ele quer matá-los, ele quer abafá-los. Portanto, agora não vai abrir assim, pronto. A população também não quer muito contacto com tudo aquilo que venha do regime, porque podem entrar pessoas que sejam, não é, contra isto politicamente é extremamente difícil. As pessoas perguntam muitas vezes como é que se consegue ajudar a Síria. Infelizmente, é provavelmente através da Turquia. Claro que alguns grupos, e nós já falamos dos capacetes brancos, dos White Helmets, que são sírios, que estão dos dois lados do conflito. A outra grande região que foi afetada pelo terremoto é a região de Alepo, que era património da humanidade, foi completamente arrasada pelo ditador Bashar al-Assad e com o apoio da Rússia, e os poucos prédios que ficaram de pé agora vieram abaixo com o terremoto. Portanto, há muita gente também a sofrer do lado controlado pelo governo, mas esse lado já estão a receber alguma ajuda. Os maus, não é? Eu disse que não ia falar de maus e bons. A Rússia, que apoia o Bashar al-Assad, o Irão, uma parte do Iraque também, eu estava agora a ver nas notícias, a Algéria, já enviaram ajuda humanitária para o regime político sírio para chegar às zonas afetadas pelo terremoto. A outra zona controlada pelos rebeldes só consegue receber ajuda através da Turquia. Portanto, infelizmente, a melhor forma de ajudar a população que mais está a sofrer será através da Turquia, através das grandes organizações que conseguem lá chegar com o acordo das Nações Unidas. Tá, vamos falar das ONGs. Vamos. Ora bem, quais são as necessidades, não é? Exato. Acho que as pessoas sabem que eu sou médico, mas se calhar as áreas que eu domino na medicina até não são as mais importantes neste momento. Mas assim, as necessidades no terreno, imagina, as pessoas perderam tudo, ficaram sem casa. E eu acho que a guerra da Ucrânia também nos ajuda a compreender o que é que acontece quando se destrói uma central elétrica, quando se destrói uma estação de águas, não é? Quando se destroem as estradas ou os comboios, não é? A logística, a comunicação entre as pessoas deixa de existir, o que significa que elas ficam completamente isoladas. Portanto, as pessoas precisam de tudo, desde comida, desde abrigo, não é? Casas improvisadas, tendas, cobertores, sacos de cama, tudo que sirva para os aquecer. Do ponto de vista médico, eu dividiria neste momento, na altura da pandemia falávamos muito em Covid e não Covid, não é? Neste momento faz sentido falar em trauma, ou seja, vítimas traumatizadas no sentido físico. Já podemos falar um bocadinho da saúde mental. E, portanto, as vítimas do trauma, as vítimas do terremoto, os feridos, digamos assim, e o não trauma. Ok? Em relação ao trauma, deixem-me só fazer uma pausa para dizer o seguinte: os mídia e as pessoas, de uma forma geral, eu quando faço críticas eu também me incluo, não é? Adoram histórias, historinhas, aquela pessoa que saiu dos escombros e realmente toca-nos o coração, e ainda bem, não é? Estão lá presos a ouvir e nós queremos salvá-los e as pessoas mandam mensagens, toca-nos o coração de uma forma... Mas isso, do ponto de vista estatístico, da quantidade de pessoas que pode morrer ou não ser salva hoje e nos próximos meses, já para não falar de anos, não significa nada, não é? Estamos a falar de meia dúzia de pessoas, no sentido caricaturado, versus milhões de pessoas que precisam de ajuda médica. Portanto, o trauma é muito exigente do ponto de vista médico. Claro que há aqui infinitos casos de politraumatizados, mas vou dar, por exemplo, um exemplo muito básico. Quem teve traumatismos muito graves, principalmente na Síria, já morreu, certamente. Uma fratura exposta, não é? Caiu um pedaço de uma pedra e partiu uma perna. Fratura exposta significa que, além de partir o osso, há uma descontinuidade dos tecidos moles, da pele, dos músculos. Bom, isto precisa de cuidados cirúrgicos altamente diferenciados, com muitos cuidados de assépsia, ou seja, risco de infecção é enormíssimo. Se o osso infecta, chama-se osteomielite, a probabilidade de ter que ser amputado é enormíssimo. Isto exige múltiplas idas ao bloco operatório,
por pessoas que sabem o que estão a fazer, com material adequado, esterilização a funcionar, material que seja cuidadosamente escolhido para o propósito. Portanto, as vítimas de trauma vão precisar de muitos cuidados médicos à la longue nas próximas semanas e cuidados que precisam, por um lado, de pessoas competentes, de profissionais de saúde, por outro lado, de logística, de material, de medicamentos, de instrumentos cirúrgicos. Bom, milhares de coisas que são necessárias para pôr um bloco operatório a funcionar. O não trauma, se quiserem as doenças médicas ou cirúrgicas, portanto, tudo o resto continua a acontecer, não é? As pessoas continuam a ter filhos, as mulheres continuam a ter filhos, continuam a ter cesarianas, as crianças continuam a ter pneumonias, é preciso que os programas de vacinação continuem, os idosos vão ter as diabetes descompensadas, as doenças respiratórias descompensadas. Portanto, tudo isto, todas as necessidades médicas, neste momento estão praticamente inexistentes, porque mesmo algumas estruturas de saúde sofreram imenso, e quer na Turquia, quer na Síria, portanto isto é verdade para todo lado. Mas a Turquia, como disse, é um país com 100 milhões de pessoas. Acredito que subdividindo pelos hospitais todos do país, não é, vai ser mais fácil dar resposta. Na questão do noroeste da Síria, estamos a falar literalmente de uma população que está enclausurada. Como eu disse, só há uma linha de contacto que está parcialmente destruída. As negociações em altas distâncias são muito complexas. Mas o que é que eles precisam? Tudo e mais alguma coisa, e precisam acima de tudo de pessoas altamente profissionais, quer do ponto de vista profissionais de saúde, quer do ponto de vista logístico, não é? Um hospital não funciona se não tiver paredes, se não tiver água, se não tiver eletricidade, se não tiver aquecimento, nesta altura, não é? Que estão em temperaturas negativas. Portanto, não é tipo, eu sou médico, eu sou enfermeiro, eu sou psicólogo, eu vou lá e ajudo. Não, não é assim. É preciso organização, é preciso lidar com as pessoas que sabem o que estão a fazer e que fazem isto há anos. Indo à tua pergunta, não é? As organizações, portanto, esta era a introdução, agora eu também vou ser rápido, que é, como é que ajudamos? Eu já escrevi, já falei que a diferença entre o nosso coração e a ação, não é? Transformar o nosso sentimento em ação não é simples. Nós às vezes queremos e não sabemos. E aí atrapalhamos quem sabe, desajudamos, digamos assim, e desinformamos. Eu depois de dizer não sei quantas vezes que é preciso ajudar as associações que são profissionais, é preciso dar donativos, ainda hoje recebi uma mensagem de uma rapariga que tinha imensos seguidores, em que tagou uma ONG e que disse assim: eu ouvi dizer que esta organização é a única de confiança. Eu disse: ai meu Deus, não digas isso, por favor, não digas isso. Parece que estás a dizer que todas as outras não são. Portanto, há uma ignorância e há uma desconfiança em relação àquilo que ainda para mais é a coisa mais bonita da humanidade. Por exemplo, Cruz Vermelha Internacional tem 3 prémios Nobel da Paz. É a única organização no mundo que tem mais do que um. Tem 3. Os Médicos Sem Fronteiras, além de que foram os primeiros a ganhar 1901. Médicos Sem Fronteiras tem um prémio Nobel da Paz. Como é que se desconfia de organizações que têm décadas de existência? Agora, que vão cometer erros? Vão. Mas também é por isso que eles são melhores, porque já cometeram erros, porque já aprenderam com o passado. Portanto, uma organização humanitária, independentemente da sua origem, funciona como uma empresa, não é? Há uma máquina que funciona, há pessoas a produzir o produto, vamos imaginar que são sapatos, e depois há quem queira comprar os sapatos. Vocês compreendem que o preço dos sapatos não é só o preço do material, da borracha, da pele, não é? O preço envolve o trabalhar da máquina, envolve as pessoas que lá estão na montagem, envolve quem é que desenhou os sapatos. Bom, esta parte já é assim um bocadinho mais bruta. Mas acho que me fez entender, no sentido em que, desde o material em bruto até o sapato chegar ao consumidor, não é? Há toda uma máquina que consome dinheiro. E as ONGs é igual. É assim, quem é, não é? Qual é o produto em bruto? O que é que nós queremos? Ou seja, quem é que está a fazer acontecer? Quem é a máquina? São as pessoas que dão os donativos. São as pessoas que trabalham para que a máquina funcione.
pessoas que compreendem a máquina. Para compreender a máquina, não se pode chegar lá ontem ou hoje a dizer eu quero ajudar. Não, tem formação. Sejam profissionais de saúde, sejam profissionais da área da logística. Portanto, fazer a máquina funcionar é aquilo que nós queremos com o coração. O que é que são os sapatos? Os sapatos são os cuidados de saúde. No caso das ONGs médicas, há muitas ONGs de outras áreas que são igualmente importantes. Portanto, nós vamos criar sapatos? Não. Nós vamos entregar cuidados de saúde gratuitamente, de altíssima qualidade, a quem mais necessita. A melhor definição do humanitarismo, portanto, o humanitarismo, a ajuda humanitária, é a interpretação dos direitos humanos, carta escrita em 1948, e eu acho que a melhor definição do humanitarismo é proporcionalidade. A nossa ação tem que estar à proporção das necessidades médicas. Eu estou a dizer médicas a título de exemplo. Portanto, nós vamos tentar dar o máximo número de sapatos possível às pessoas que não têm sapatos, que estão descalças. Não vamos tentar dar sapatos a quem já tem a casa cheia de sapatos. Exato. Bom, proporcionalidade, ok? Então, se nós queremos ajudar, nós podemos tentar fazer os sapatos, não é? Nós podemos tentar ir buscar a borracha, não é? O caucho, não é? Que vem das árvores da Amazónia, ir lá buscar a borracha e tentar nós fazer os sapatos e as peles e arranjar uns atacadores, mas vão ficar mal feitos e não vão servir para nada e nós não sabemos fazer, vamos perder imenso tempo. Portanto, a melhor forma de pôr a máquina a funcionar é ajudar quem sabe. E se vocês querem ajudar enquanto voluntários, ótimos. O que é que fazem? Têm que integrar as equipas que sabem fazê-lo. Portanto, há um processo de recrutamento que também faz parte da máquina, que também consome energia, que também são profissionais. Porque há muitas pessoas que dizem eu quero ajudar, e depois são maluquinhas. Essas não servem ou não têm competências para aquilo que a máquina precisa naquele momento. Portanto, a melhor forma de nós nos voluntariarmos é entregar-nos às máquinas que já estão montadas. Claro que... Dizer aqui... Claro que há máquinas que se criam de novo, não é? Há pessoas que vão tentar fazer sapatos diferentes, tudo bem, mas que compreendam que, no geral, quem sabe fazer, quem o faz há décadas, faz melhor do que quem começou ontem. Portanto, a melhor forma de ajudar é com donativos. Enviar 1 quilo de arroz, enviar uma roupinha, enviar isto e aquilo, não é eficaz. Eu sei que o feedback emocional, quando nós entregamos alguma coisa, é muito grande. Olha, está aqui um arroz que vai chegar à comida das criancinhas. Mas isto é infantil, isto é importante para explicarmos às crianças. Portanto, ponham na vossa cabeça que estão a entregar arroz, cobertores, medicamentos. Eu não consegui que a minha própria mãe não fosse comprar paracetamol quando foi a guerra da Ucrânia, não é? Eu escrevi sobre isso. Portanto, eu não consegui explicar isto à minha própria mãe, que já me ouve há anos. Porquê? Porque as pessoas precisam dizer assim, mas eu ao menos fiz qualquer coisa, não é? E eu vi aquilo acontecer, mas é ineficaz. Isso atrapalha a máquina, isso não ajuda. Os sapatos vão ser mal feitos, isso não dá, não é assim. Não quer dizer que não possa chegar lá alguma coisa, mas é extremamente ineficaz. Portanto, confiança. A coisa que eu mais odeio nestes dias é as pessoas, e recebo mensagens de amigos, de familiares, de outros profissionais de saúde, é dizerem, eu não sei se posso confiar nas organizações. Assim, porra, foda-se, confie nas organizações. Eles vão errar? Vão. Vai haver uma outra pessoa desonesta lá dentro? Vai. Mas é assim, ainda assim, é um bocadinho como os nossos impostos. Nós acreditamos nos impostos, certo? Porque temos um Estado social, temos escolas, temos hospitais, temos estradas, temos segurança, temos tribunais. Nós depois podemos discutir que há lá pessoas que não trabalham bem e quem for corrupto tem que sair e entrar outro. Agora, sem este sistema social, nós vivíamos num caos, ok? Portanto, é a mesma coisa com as ONGs. Nós temos que entregar dinheiro para fazer a máquina funcionar, sabendo que se dermos 10 euros, 2 euros vão ficar na máquina e 8 euros vão chegar ao local. Agora, se vocês comprarem 10 euros em material, a probabilidade do transporte ser mais caro do que o material ainda é maior, é só estúpido, não é assim. Portanto, outra coisa que eu queria dizer que eu acho que é muito importante, que é a diferença entre voluntariado e profissionalismo, ok? Sabe. No coração, tudo começa como voluntário, não é? Todas as organizações começaram com pessoas apaixonadas que foram não sei para onde, ou que ajudaram
ali ao lado e tal, e não sei o quê. Portanto, no coração, a palavra voluntariado faz sempre sentido. E outro dia, quando fiz uma live, enganei-me, e assim, a definição de voluntariado é profissionalismo, compromisso, sem remuneração. Portanto, sem pagamento. Independentemente de ser 1 hora por semana, 1 hora por dia, ou de fazerem daquilo vida. Há pessoas que, pronto, têm essa disponibilidade financeira de não precisarem de ganhar dinheiro e são voluntários a vida toda. Ótimo, lindo, maravilhoso. Mas, especialmente para este tipo de ações, que envolvem diferentes países, envolvem compreender a geopolítica muito mais do que eu. Imaginem o que é saber fazer chegar a ajuda humanitária e lidar com os grupos terroristas da Síria. É preciso contratar pessoas locais que falem com eles, que dialoguem, que tenham esta capacidade de compreender o contexto, que conheçam as circunstâncias da língua, da religião, da cultura. O que é que isto envolve? Profissionalismo. Portanto, as grandes organizações vivem de pessoas que só fazem aquilo. Mais uma vez, independentemente de serem médicos, ou de serem logísticos, ou de serem gestores do projeto, independentemente de trabalharem no terreno, ou trabalharem nas suas sedes, na Europa ou noutra parte qualquer do mundo. Estas pessoas fazem as coisas bem feitas, porque fazem disto vida, ok? Portanto, e elas também têm direito a dar de comer aos seus filhos e a pô-los na escola. Por isso são profissionais, humanitários, recebem dinheiro. Organizações. As pessoas confundem muita coisa, toda uma confusão. Pronto, e eu também sou um ignorante noutros assuntos, não é? Portanto, eu estava aqui a falar de sapatos, eu não percebo nada de sapatos. Portanto, eu peguei um ótimo exemplo de uma coisa que eu não percebo nada. Há aqui 2 grandes grupos e um que fica no meio. Nações Unidas. Nações Unidas. Portanto, as Nações Unidas que envolvem praticamente... Estás-me a ouvir? Estás-me a ouvir? Eu vou ter que sair da live. Oh, não faças isso. Estou quase a acabar. Estás? Então vá, 2 segundos. 2 minutos. Nações Unidas. Todos nós, portugueses, cidadãos do mundo, contribuímos para as Nações Unidas. O secretário-geral das Nações Unidas é o engenheiro António Guterres, uma pessoa que eu admiro imenso, principalmente nesta função. Não vou falar de política. As grandes organizações, as maiores do mundo, estão ligadas às Nações Unidas. Mas nós, de alguma forma, já estamos a contribuir para as Nações Unidas. Unicef, Programa Alimentar Mundial, Acnur, tudo que comece por UN qualquer coisa, vem das Nações Unidas. E nós podemos ajudar essas organizações a fazer mais e melhor. Por exemplo, este donativo vai para a Unicef, que é dedicado às crianças, não é? É das Nações Unidas. E depois portanto, há uma ligação, quer queiramos, quer não, aos governos, que embora seja, na teoria, neutral, mas na prática tem alguma ligação aos governos. Qual é a diferença depois para as ONGs? As ONGs são completamente independentes, não pertencem a nenhum governo, são livres. Isto tem vantagens e desvantagens, têm menos dinheiro, mas são mais independentes na ação. Podem decidir com mais precisão a interpretação do humanitarismo. O grande exemplo são os Médicos Sem Fronteiras, no sentido em que é a maior e a mais antiga organização médica do mundo. Já devia ter visto. Diz? Eu já devia ter visto. Portanto, independência, neutralidade, imparcialidade. As contas das ONGs são públicas. Compreendo, é que é assim, já houve projetos que eu, por acaso, nunca tive envolvido assim num grande falhanço, mas já houve projetos em que às vezes se começa um projeto e vem-se a perceber que não é eficaz, que não se consegue, que as pessoas deslocaram-se para outro sítio e há um desperdício de dinheiro enormíssimo. Portanto, existem falhas. Agora, estas pessoas, não só na ação, mas também na reflexão, são aquelas que têm mais competência, mais seriedade, mais capacidade, conseguem abrir um hospital de campanha com capacidade cirúrgica em 24 a 48 horas. Isto envolve ter muito material pré-preparado, aviões, barcos, autocarros, caminhões, quero dizer, portanto, material, profissionais que às vezes estão em stand-by, que saem da sede e vão imediatamente. Assim, começar um projeto não é só preciso ser médico. Eu próprio não sei se conseguiria começar um projeto e já fiz 13 missões humanitárias. Porquê? Porque isto envolve um conhecimento de como é que se monta as coisas, de como é que se começa tudo. Estas pessoas são profissionais. Portanto, seja hoje na Turquia, seja hoje na Síria,
seja na Etiópia, na Somália, no Iémen, na Birmânia, onde vocês quiserem, as organizações que mais ajudam, que melhor ajudam, são aquelas que são profissionais independentes. Isto também é importante a nível local, ou seja, mesmo a ajuda dos nossos sem-abrigo, da nossa pobreza, precisam de gente profissional para estar lá todos os dias, para se perguntar, para se questionar, para saber quais são os, em inglês, não é, os do's and don'ts em relação a cada uma das coisas. Por exemplo, eu não dou uma esmola a um pobre, não dou. E isto é horrível, é uma frieza enorme. As pessoas ali a sofrer, com a mão esticada, eu não dou. Eu dou dinheiro a quem ajuda a pobreza. Porque estas pessoas têm reflexões e depois tentam integrá-los na sociedade e depois percebem se eles são os 5 espertos a tentar, não é, fazer mendiguice ou se realmente precisam de ajuda e merecem então comida, habitação, o que quiserem. Portanto, confiem e compreendam. Usem o vosso Instagram, criem um linkzinho como este bonito da Francisca e espalhem esta maravilhosa novidade que em Portugal ainda ninguém compreendeu, que é a melhor forma de ajudar, a mais eficaz, que salva mais vidas, são donativos a quem sabe fazer, às organizações humanitárias. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Eu é que agradeço. Espero ter sido útil. Obrigado por trazeres este convite. Obrigado por estar sempre tão ativa nas causas bonitas. E pronto, estamos juntos. Donativo, já sabem. E é esta a mensagem que eu e o Gustavo, mais o Gustavo, e tu também, quisemos passar. Boa noite a todos e obrigado. Muito obrigado, Francisco. E boa noite a todos. Até à próxima.